Boa noite, pessoal. Estamos aqui de volta na Rede da Resistência. Estamos aqui participando mais uma vez desse programa que vai ao ar toda terça-feira, aqui de Brasília ou de São Paulo. A gente está sempre transmitindo para conversar com vocês sobre os assuntos políticos principais que acontecem no Brasil, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo ou no mundo. Estamos aqui para debater, para conversar e gostaríamos aí de estar o tempo todo também ouvindo as propostas de vocês, as questões, as perguntas. Nós já estamos aí com o Manuel Ferreira entrando, a Tatiane, boa noite, a Solange Lima, o Júlio César, a Mari Chaves, Alga Maria, Tatiane. Vamos lá, gente. Mas hoje a gente quer fazer um bate-papo. Estamos transmitindo também pelos nossos canais aí, o Facebook do deputado Zaratini, enfim, com bastante gente. Nós já estamos aí com mais de 250 pessoas acompanhando. E eu queria abordar um tema que está na cabeça de todos os petistas, que está na cabeça da esquerda brasileira, que é aquilo que a mídia brasileira vem propagando, que os grandes vencedores dessa eleição foram os partidos do centro político, né? Foi o PP, o MDB, foi o PL, o DEM, que esses foram os grandes vencedores da eleição. E que Bolsonaro, de um lado, foi derrotado e, de outro lado, o PT. Né? Eles fazem maltratam os números, né? Pegam os números lá e fazem todas as contas. De fato, o PT foi o partido que reduziu o número de prefeituras, o número absoluto, mas manteve o número de votos. Aliás, aumentou um pouco o número de votos. O PSB perdeu prefeituras e perdeu votos, o PDT também perdeu prefeituras e perdeu votos, o PSOL aumentou um pouquinho, o PCdoB perdeu. Mas quem mais perdeu prefeituras foi o PSDB. O PSDB foi o partido que mais perdeu prefeituras. Né? E os partidos lá da turma do Bolsonaro, né? Esses partidos, eles tiveram um pequeno aumento, porque, de fato, alguns não sequer existiam. Mas, no conjunto, teve esse aumento dos chamados partidos de centro, sendo que o que aumentou foi o PP, o DEM e o PL. Né? Então, a partir daí, a mídia faz todo um carnaval, né? Todo um bater de tambor para dizer que o PT, mais uma vez, perdeu. Então, veja só, de fato, nós vivemos uma situação de massacre do PT. Desde lá de 2005, no chamado Mensalão, esse massacre vem avançando. Mesmo assim, em 2012, nós atingimos o maior número de prefeituras da história do PT e do Brasil. Né? Nós estamos mais de 350 pessoas nos assistindo aí. Eu quero saudar a todos. Mas olha só, chegamos em 2012 e em 2016 houve o golpe contra Dilma. Né? Um golpe violento. Né? Um golpe que a acusação contra ela era das chamadas pedaladas. Né? Uma coisa que nunca teve comprovação. E, ao mesmo tempo, corria em paralelo a Operação Lava Jato, cujo foco principal era o PT e o Lula, certo? Tanto é que depois que deram o golpe na Dilma, quando viram que Lula poderia voltar a ser presidente, eles condenaram Lula em janeiro de 2018 e prenderam Lula em abril. Né? Então, houve toda esse ataque contra o PT, e quando nós tivemos a eleição de 2016, exatamente foi o momento em que o ataque era mais forte. Então, o PT caiu o número de votos, perdemos prefeituras importantes como São Paulo, como ABC, e tivemos uma derrota, evidentemente, uma derrota por conta de todo esse ataque virulento contra o nosso partido. Agora nós chegamos na eleição de 2020. Bom, tivemos 2018 antes, onde Lula preso, né?
sequer deixaram o Lula dar entrevista. Tivemos que substituir o Lula a 45 dias da eleição pelo Fernando Haddad, e o Fernando Haddad ainda teve 47 milhões de votos. Foi um verdadeiro fenômeno, porque nós mostramos a força do PT, da esquerda e do campo democrático. Poderíamos ter ido além se alguns aliados nossos, como o Ciro, aliados, né, do mesmo campo político, não tivessem ido para Paris, né? Não tivessem se mandado e abandonado a campanha. Se tivessem ficado aqui, talvez a gente tivesse um pouco mais de voto e talvez a gente até mesmo conseguisse derrotar o Bolsonaro. Mas, enfim, a história não é feita de ser. A história é feita de fatos, né? Ser isso, ser aquilo, são possibilidades que não ocorreram. Então, a gente tem que falar sobre os fatos. E aí, nós tivemos a eleição em 2018, o PT manteve a maior bancada. Olha aqui, eu estou com os números aqui. O PT manteve a bancada de 54 deputados na Câmara dos Deputados e temos 6 senadores no Congresso. 4 estados, Bahia, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, né? Isso nós conquistamos na eleição de 2018, com Lula preso, certo? E com Fernando Haddad lançado de última hora. Agora nós chegamos em 2020, já sob o governo Bolsonaro e sobre a pandemia. E o que ocorre nesse momento? Ocorre, eu vou falar dos nossos problemas, eu quero falar primeiro do que ocorre. Ocorre que os municípios brasileiros, graças à atuação da bancada do PT e da bancada de oposição como um todo, né, PDT, PSB, PSOL, PCdoB, Rede, nós pressionamos violentamente para que fossem transferidos recursos bilionários para os municípios brasileiros, por conta de que a gente previa uma queda de arrecadação, né, e, ao mesmo tempo, uma dificuldade dessas prefeituras fazerem um atendimento de saúde necessário para combater a Covid-19. As prefeituras receberam, se elas tivessem mantido a arrecadação, elas receberam 28 bilhões a mais do que o que seria arrecadado. Então, de fato, houve uma transferência de recursos enorme para os municípios. Todos os prefeitos, vários não se reelegeram, mas a grande maioria conseguiu superar qualquer tipo de crise e terminar e chegar às eleições com uma administração arrumada. Então, isso também foi um fator importantíssimo para impedir um crescimento do PT e da esquerda, porque a maioria dos prefeitos sempre foi do campo conservador, para não dizer da direita, né? Sempre foi. Então, o que acontece? Esses prefeitos tiveram muito dinheiro. E, ao mesmo tempo, teve também o auxílio emergencial, que nós aqui na Câmara fomos os responsáveis para colocar R$600 para todas as famílias que tivessem dificuldade. Foram 62 milhões de pessoas que receberam o auxílio emergencial de R$600 durante 5 meses. E isso fez com que o prestígio do Bolsonaro melhorasse. Ele teve uma inversão de desaprovação, ele passou a ser aprovado. Aí começou a cair de novo a hora que ele cortou pela metade o auxílio emergencial em setembro. E, ao mesmo tempo, houve um aumento do custo de vida, do óleo de soja, do arroz, de vários produtos, que fez com que exatamente começasse a cair também esse prestígio do Bolsonaro. Mas vamos dizer assim, esses 2 recursos que foram para as prefeituras e que foram para as famílias mais pobres do país, fizeram com que, de fato, o campo conservador se estabilizasse. Além disso, ainda um outro problema. Nós não pudemos fazer uma campanha de rua, de plenária, de comício,
como a esquerda gosta de fazer, de sair para a rua, juntar gente. Porque é assim que a gente faz campanha. Ainda que tenha muito avanço tecnológico com a internet, a campanha basicamente no Brasil é campanha de rua, é campanha de mobilização. E isso nós não pudemos fazer. Alguém pode dizer, mas eu vi o fulano lá, reuniu 100 pessoas. Isso tudo foi exceção. Foi exceção. Então, de fato, a situação política que resultou da pandemia, da transferência de recursos para os municípios e estados, da transferência de recursos para as famílias que mais precisam, fez com que o ambiente no país fosse um ambiente que favorecesse o chamado centrão ou a direita tradicional em nosso país. Então, São Paulo, por exemplo, vamos falar de São Paulo. O Bruno Covas, ele, graças a uma decisão aqui da Câmara, suspendeu o pagamento da dívida interna do município. Isso significa 9 bilhões de reais por ano. Portanto, ele deve ter pago nos primeiros meses, ele deixou de pagar por volta de 6 bilhões de reais. Afora o dinheiro que ele recebeu para compensar as perdas de arrecadação. Afora o dinheiro que ele recebeu da saúde. Enfim, o caixa da prefeitura chegou a 19 bilhões de reais. Ele tem hoje em caixa 19 bilhões de reais. Então ele pôde, inclusive, às vésperas do segundo turno, iniciar o pagamento de um auxílio emergencial municipal para tentar evitar qualquer erro e perder a eleição para o Boulos. Então, gente, nós tivemos uma situação muito favorável aos atuais prefeitos, né, que puderam superar a pandemia, que puderam fazer política social, política pública, certo? Coisa que eles não fariam e fizeram porque tinham dinheiro e estavam na véspera de eleição. Então, obras foram concluídas, muita coisa foi feita em muitas cidades do Brasil. Então, gente, nós temos que, em primeiro lugar, entender essa conjuntura política. Essa conjuntura política que favoreceu ao centro. Agora, alguém pode dizer, poxa, mas o PT não cometeu erros? Eu acho que cometeu. Eu acho que cometeu erros. Cometeu erros, em primeiro lugar, porque nós, desde que sofremos as perdas de 2016, e em 2016, é importante dizer, muitos companheiros do PT saíram do partido nas vésperas da eleição para disputar a eleição por outros partidos. Vereadores, prefeitos, pessoas que militavam há décadas no PT, abandonaram o PT porque achavam que iam sobreviver em outros partidos. E nós, de 2016 até agora, 2020, não fizemos uma política de reorganização do partido e principalmente de renovação política. E o resultado dessa eleição de 2020, ela mostrou que quem foi melhor nas eleições foram exatamente os candidatos da renovação do PT. Eu vejo pessoas, vou falar de São Paulo, porque eu sou de São Paulo, como, por exemplo, a Tainara de Araraquara, o William de Sumaré, vereadores que foram eleitos jovens, com muita votação. Né? A Luna, em São Paulo, ficou em quarta suplência. Enfim, nós tivemos muita renovação, porque a juventude de modo geral, passou a querer candidatos que a representassem, que estivessem lá, candidatos jovens. Então, o PT poderia ter investido mais em estender esse processo de renovação. Mas nós tivemos problemas, porque muitos diretórios municipais são controlados, são constituídos por grupos que estão há muitos anos e que bloqueiam qualquer renovação. Então, chegou a hora de ter uma investida do Diretório Nacional do PT, dos diretórios estaduais, para que os diretórios municipais promovam essa renovação. Isso é muitíssimo importante,
nós precisamos propiciar que candidatos jovens possam ter acesso às suas candidaturas, possam fazer campanha, tenham recursos para isso. Então, isso é muito importante. No próprio PSOL, o PSOL, que em São Paulo foi muito bem com o Boulos, né, ele não tem uma política de se estender pelo interior do Brasil. Então, o número de vereadores que o PSOL elegeu foi muito pequeno e de prefeitos menor ainda. Por quê? Porque é um partido que não está enraizado em todo o país, é um partido que não tem diretórios e chapas em todo o país. Mas em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, em outras grandes cidades, o PSOL elegeu gente jovem. E isso também é bom para a política. O próprio Boulos é um candidato jovem, é um candidato que mobilizou a juventude da cidade de São Paulo. E teve votos, não só na juventude, como teve votos na periferia, aí sim, graças ao trabalho do PT. Porque o PT se engajou, sem nenhuma dúvida, na campanha do Guilherme Boulos. Então, gente, a gente tem que entender essas coisas. Houve erro do PT. O principal erro foi não ter trabalhado, organizado, constituído diretórios municipais que houvesse renovação com candidatos jovens, com candidatos com condições materiais, inclusive, de disputarem a prefeitura de São Paulo. Então, aí nós podemos discutir outras coisas também. São Paulo, muitos companheiros do PT fizeram campanha e votaram no primeiro turno no Guilherme Boulos. Por quê? Porque as pesquisas apontavam que o Gilmar Tato tinha muito pouca votação, dava em torno de 4%, 5%, de vez em quando dava 6%, aí voltava para 4%. Então muita gente falava, olha, vamos votar no Boulos no primeiro turno, para o Boulos ir para o segundo turno. O resultado, o Gilmar Tato teve um pouco mais de 8%, certo? E o Boulos teve 20%. Somando o Boulos com o Gilmar, dá praticamente os 30% que a esquerda tem há décadas na cidade de São Paulo. Então, a nosso eleitorado foi um eleitorado que se manteve. Só que o fato de, desde o início, a candidatura do Gilmar sofrer, já, vamos dizer, um ataque especulativo da mídia, que queria mostrar o Gilmar lá embaixo, para que crescesse o Boulos, né? Isso, ou crescesse o Márcio França, né? Isso acabou dando um resultado que muita gente, eleitor do PT, no primeiro turno, votou no Boulos. Mas isso não teve problema nenhum do ponto de vista de que o PT tenha qualquer mágoa com o PSOL ou com o Boulos. Muito pelo contrário, nós caímos em campo para fazer a campanha do Guilherme Boulos e o resultado foi que nas regiões onde o PT tem força, o Boulos ganhou ou pelo menos se aproximou da votação, se aproximou bem da votação do Bruno Covas. Agora, teve também uma outra questão que eu desde o início discuti na campanha. Eu achava, lá em agosto do ano passado, eu apoiei, e outros companheiros também, o Donato, apoiamos que se realizassem primárias. O que seriam as primárias? Seria uma votação onde qualquer pessoa, eleitor da cidade de São Paulo, poderia votar e escolher qual seria o candidato a prefeito. Quem participaria dessa primária? Participaria o PSOL, o PCdoB, o PSOL lançou o Boulos, o PCdoB lançou o Orlando, o PT que lançou o Gilmar Tato, o Márcio França que lançou pelo PSB, o PDT que apoiou o Márcio França. Então, o que nós poderíamos ter feito? Uma primária, em vez da gente sair com 4 candidaturas do campo da esquerda, a gente sairia com uma, e com um grande processo de mobilização. Pois bem, eu propus isso no PT, e o PT, com maioria, inclusive do próprio Gilmar Tato, não quis fazer, certo? Não quis fazer. O próprio PSOL, eu procurei o Juliano, procurei o Boulos e propus isso, também não quiseram fazer. E o Márcio França também não quis fazer.
O Orlando também não. Então, todo mundo manteve a sua candidatura. Isso foi um erro coletivo, mas principalmente, na minha opinião, do PT. Porque se o PT propusesse as primárias, os outros partidos acabariam participando. Depois, em não havendo as primárias, nós lutamos para fazer prévias entre os filiados do PT. O PT em São Paulo tem 120 mil filiados e costumam votar em eleições internas de 20 a 30 mil. Pois bem, fizemos vários debates que participaram os candidatos, eu, o Suplicy, o Gilmar Tato, a mãe Kika, o Nabil Bonduque, o Padilha, participamos desses debates. Mas quando ia se fazer a votação, acabou acontecendo a pandemia, nós suspendemos. Aí vem um outro erro do PT, no meu modo de ver. Quando o Diretório Nacional decide que quem ia escolher o candidato seria o Diretório Municipal, 90 pessoas. Nós fomos para a briga, quebramos o pau. Aí eles resolveram ampliar para todos os dirigentes zonais, que dá 600 pessoas. Bom, aí, meu amigo, é tudo carta marcada. Todo mundo sabe quem é quem, qual seria o resultado. Então, aí eu me retirei da votação e passei a apoiar o Padilha, e o Padilha perdeu para o Gilmar Tato por 15 votos. Qual foi o erro aí? O erro foi não querer fazer a prévia pela internet, porque nós poderíamos ter 30 mil pessoas votando, o que levaria a um engajamento. Muitos, vamos dizer que o Gilmar Tato tivesse ganho, muita gente que votou não poderia dizer, eu vou fazer campanha para o Boulos, porque essas pessoas teriam um compromisso ético de estar apoiando o Gilmar, porque participaram da votação, perderam, não dá para você ficar xingando, você tem que ir lá e fazer campanha. Então, eu quero dizer a vocês, eu critiquei o processo desde o início. Ainda assim, quando nós tivemos dificuldade para encontrar uma candidatura de vice, que a opção do PT era uma mulher, de preferência negra, e não conseguimos chegar em um nome, eu me dispus a ser candidato a vice. E o Gilmar Tato é testemunha disso, de que apesar de todas as divergências que eu tenho com ele, eu me esforcei para fazer a melhor campanha possível. E andamos em carreata por todos os bairros, trabalhamos muito nas questões dos programas, fizemos muitas reuniões, enfim, tudo que foi possível para o Gilmar Tato ganhar. E sempre, quero dizer a vocês, eu sempre acreditei que dava para o Gilmar Tato ir para o segundo turno. Por quê? Porque eu achava que, ao fim e ao cabo, a gente ia conseguir ultrapassar o Boulos quando chegasse mais perto. Mas as empresas de pesquisa não vacilaram. Mantiveram a indicação de uma votação baixa para o Gilmar, o que levou muita gente a mudar o voto para o Guilherme Boulos no primeiro turno. Olha, eu publiquei no meu Twitter hoje uma comparação que foi feita pelo site 360, que não é um site da esquerda, sobre pesquisa e resultado. O Ibope errou 2/3 dos resultados. Isso de um dia para o outro. Pesquisas que foram divulgadas no sábado e o resultado no domingo. O Ibope errou 2/3. A Folha, que fez 4 pesquisas na véspera, Porto Alegre, Recife, São Paulo e Rio, errou as 4. Errou as 4. Não é que errou. Não é que errou, é que tentou jogar na margem de erro. Isso já aconteceu nos Estados Unidos. Né? A gente torceu para o Biden ganhar e as pesquisas diziam que o Biden ia ganhar de lavada. Não ganhou. O Trump encostou no Biden. Chegou perto. Então, as pesquisas têm muitos erros, para dizer o mínimo, quando não tem muita tentativa de ofuscar um ou outro candidato. Então, eu quero dizer a vocês, gente, que nós agora vamos enfrentar um novo momento e uma nova articulação, que é a eleição presidencial daqui a 2 anos e as eleições de governador. E as eleições parlamentares, deputados estaduais, federais e senadores. Qual é o papel do PT?
O papel do PT é continuar denunciando esses governos de elite, esses governos que não têm nenhum compromisso com o povo brasileiro. Olha o Bruno Covas. O Bruno Covas, durante os seus 4 anos junto com o João Dória, começou com o Dória e depois o Bruno, ele cortou o leve leite das crianças, 700 mil crianças. Ele cortou o bilhete único pela metade. Ele não fez nenhum programa de assistência durante a pandemia. Ele não fez a testagem em massa. Ele não fez nenhum auxílio. Só no último momento é que ele foi fazer para tentar ganhar a eleição. E ganhou, certo? Então, é um governo... E agora, o mais interessante, o mais fantástico, passado um dia, aliás, acho que nem 24 horas, da vitória do Bruno Covas, vai lá o João Dória e diz, olha, a pandemia, a situação é grave, nós vamos ter que voltar a retroagir no estado de emergência contra a pandemia. Bom, antes da eleição, João Dória e Bruno Covas diziam que estava tudo tranquilo, que tinha controle da situação e não fizeram nenhuma medida de precaução para diminuir o número de infectados e, consequentemente, o número de mortes. Gente, está morrendo muita gente. Tem muita gente sendo entubada. Tem gente que vai ficar com sequelas. A responsabilidade disso é de João Dória e Bruno Covas. Porque eles, para ganhar a eleição, eles não decretaram um agravamento das condições sanitárias em São Paulo, no estado e na cidade. Eles tentaram levar até o dia da eleição. E levaram, dizendo, está tudo bem, está tudo ótimo. Na segunda-feira, ontem, vai lá o governador do estado de São Paulo e anuncia que vamos ter que adotar medidas mais duras. Quanta gente morreu por conta disso e quanta gente está entubada, internada, infectada por causa disso. Então, a irresponsabilidade desse PSDB, ela é gigante. Ela é gigante. Nós do PT vamos ter um trabalho muito grande pela frente. Em primeiro lugar, nós não podemos deixar de empunhar 2 bandeiras. A bandeira do desenvolvimento nacional, a bandeira do avanço da economia, do crescimento da economia, da geração de emprego, da geração de renda, que é uma bandeira fundamental. O Brasil está estagnado, está afundando. Eu não quero ser das pessoas que dizem, que ficam falando mal do futuro, mas 2021 vai ser um ano difícil. O desemprego vai aumentar, vai bater em 20 milhões a estatística, porque já tem 20 milhões de desempregados. Só que a boa parte dessas pessoas não está procurando emprego porque acha que não vai ter mesmo. Mas em janeiro acabou o auxílio emergencial e essas pessoas vão sair para procurar emprego, porque não vão ter outra forma de ter renda. Então, veja bem, esse governo, certo? Ele não está promovendo o desenvolvimento. E pior ainda, ele não promove a desigualdade, o combate à desigualdade, muito pelo contrário, ele agrava a desigualdade. Os ricos estão cada vez mais ricos, os bilionários cada vez mais bilionários. O governo não apoia a votação de uma reforma tributária que cobre mais imposto dos ricos, que tire daqueles que têm muito, daqueles 0,1% que tem mais de 20% da renda nacional, do 1% de brasileiros que tem 50% da renda nacional. Nós precisamos mexer com essas pessoas. Então, gente, o PT tem que se agarrar nessas bandeiras. A do desenvolvimento, a do combate à desigualdade e, evidentemente, a da democracia. Então, esses 3 pilares têm que ser o centro da nossa atuação. Seja aqui em Brasília, junto ao Congresso, seja nos estados, nas assembleias estaduais, seja nas prefeituras.
Nós temos que cobrar dos prefeitos programas de geração de renda, programas de incentivo ao desenvolvimento, como, por exemplo, obras, moradia popular, e temos que fazer também cobrança de programas de redução da desigualdade. E aí, é evidente, tem que chegar para o prefeito tem que reduzir a carga tributária dos pequenos empreendimentos ou acabar com a cobrança dos pequenos e cobrar dos grandes. É isso que se trata, permitir que os pequenos empresários possam estar crescendo, gerando mais renda, contratando mais gente. E as grandes empresas, elas que paguem mais imposto, os ricos que paguem IPTU mais caro. Então, nós precisamos fazer isso. E precisamos lutar por democracia no Brasil. Não há dúvida de que esse governo do Bolsonaro quer restringir a democracia. Hoje descobriram que o Ministério da Economia fez uma lista de jornalistas inimigos do governo. O que significa isso? Que eles vão maltratar esses jornalistas. Por quê? Porque a posição política deles é contra o governo. Então, evidentemente que um governo desse, à medida que tiver qualquer possibilidade, vai atacar as liberdades democráticas. E a gente sabe o que significa isso na hora da vida cotidiana do povo brasileiro. Vejam vocês, hoje faz 1 ano que morreram 9 jovens lá em Paraisópolis. A repressão policial contra esses jovens com o objetivo de impedir uma atividade de lazer. Lógico, pode dizer, mas tinha droga lá, mas incomodava os vizinhos que precisam trabalhar. Provavelmente é verdade. Mas o que a prefeitura, o que o senhor Bruno Covas fez para tentar, via negociação com esses jovens, achar um jeito de atender o lazer, de possibilitar o lazer dessa molecada? Nada. O que fez o Dória? Nada. Aliás, fez. Mandou a polícia militar lá, que partiu para a repressão, cercou os jovens e fez com que 9 deles morressem pisoteados. Então, vocês veem que o autoritarismo, ele repercute na vida das pessoas. Quem morreu não foi ativista político da esquerda. Quem morreu foram jovens, filhos de trabalhadores, que provavelmente não tem nenhuma militância política. Morreu lá, no Rio Grande do Sul, aquela pessoa negra que estava num supermercado Carrefour, o João Alberto, né? Deixa eu ver, me deu um branco aqui, esqueci nele. Branco? Olha o que nós vamos falar. É o João Alberto. O João Alberto morreu lá no Rio Grande do Sul, assassinado por 2 seguranças. Se fosse um branco que ficasse fazendo qualquer brincadeira com o caixa do supermercado, não aconteceria nada. Mas como era um negro, eles resolveram bater no negro. Esse João Alberto tinha alguma militância política? Nenhuma. Participação em alguma coisa? Nada. Então, a violência do Estado, a violência da direita, a violência da repressão, ela se dá sobre pessoas comuns, pessoas que vivem o seu dia a dia, pessoas que sofrem essa violência. Nós precisamos de um Estado democrático que impeça os atos racistas. Nós precisamos de um Estado democrático que combata o preconceito contra a mulher, que combata a agressão contra as mulheres. Está aumentando o número de agressões contra as mulheres. Isso é por quê? É porque nós temos um governo que não dá a mínima para combater esse tipo de problema, que é a agressão das mulheres pelos homens, muitas vezes pelos seus próprios maridos. Então, minha gente, eu queria dizer a vocês que nós vamos ter uma tarefa muito grande pela frente, muito grande. Nós vamos ter que reorganizar o PT. Primeira coisa, reorganizar o PT em cada cidade desse país. Nós temos que fazer com que a juventude participe. E aí nós temos que mudar o jeito de funcionar o partido. Esse jeito que nós funcionamos, que vem de 40 anos, acabou. Nós precisamos usar a internet, nos comunicar melhor com os filiados, com os militantes, com
com os simpatizantes. Nós temos que mudar completamente, certo? O PT, do jeito que funciona nos últimos 40 anos, esquece. Aí não vai ter jeito. Então, o Diretório Nacional do PT tem que fazer uma revolução interna no partido. Tem que fazer uma... Aqui eu não estou falando de tendência, não. Eu estou falando é de revolução na forma como o partido funciona. Segunda coisa, nós precisamos ser um partido cada vez mais de luta. O nosso partido não pode admitir nenhuma injustiça contra os pobres, nenhuma injustiça contra os negros, nenhuma injustiça contra os gays, nenhuma injustiça contra as mulheres, nenhuma injustiça contra pessoas que não estudaram. Nós não podemos admitir a exploração que vem se fazendo na economia, nos empregos, onde agora o CAGED, essa estatística do Ministério da Economia, que diz que aumentou 390 mil empregos, a gente vai ver, é tudo emprego temporário. São jovens que estão ganhando R$500 por mês. Eles conseguiram reduzir pela metade o salário mínimo com esse negócio de trabalho temporário. Então, minha gente, nós temos que nos reorganizar, nos posicionar contra a forma como funciona esse capitalismo no Brasil, explorador, agressivo, repressor, e precisamos nos preparar para a próxima eleição. Porque na próxima eleição, nós temos que ter um candidato ou uma candidata à presidência da República para ganhar. Para isso, nós precisamos também unir a esquerda. Nós precisamos ter uma política de unidade com o PSOL, com o PCdoB, até com o PSB e o PDT, nós temos que procurar. O Ciro Gomes vive atacando o Lula, atacando o PT, mas a maioria do PDT não é o Ciro Gomes. Não é o Ciro Gomes. Vamos conversar com eles, vamos procurar eles, porque a maioria deles são democratas. Temos que trazer para o nosso lado, temos que trazer o PSB. Teve toda essa disputa em Recife, da nossa candidata Marília Reis contra o João Campos, que ganhou a eleição. Nós temos que superar esse momento com o PSB. Teve atrito. Agora vamos para frente, vamos nos unir, vamos compor uma grande unidade para derrotar o Bolsonaro e derrotar esse chamado centrão que não apresenta nada de novo para o país. Nós precisamos de um governo que seja o governo do desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, que promova as universidades, que promova o conhecimento, as escolas técnicas, escolas de qualidade, que promova o lazer para a nossa juventude, que faça o Brasil ser um país que pulsa como nunca pulsou na história. Aliás, como pulsou com Luiz Inácio Lula da Silva, esse que está aqui atrás de mim, né? Que foram 8 anos em que esse Brasil foi feliz. É isso que nós precisamos retomar. Democracia, desenvolvimento, distribuição de renda. Esse é o caminho. Nós estamos aqui ainda com muita gente nos acompanhando, certo? Pessoas aí de todos os cantos do país. Epa, o que eu fiz aqui? Pessoas de todos os cantos do país, certo? E eu queria aqui cumprimentar alguns aqui, né? Maria Tereza Cavalcante, Lica Dias, que está falando aqui que o Lula tem que ter os seus direitos políticos de volta, né? A Eugênia Galindo, certo? Eu estou com um mouse aqui que é péssimo, né? Meu Deus do céu. Vamos tentar aqui girar aqui para eu ver aqui quem mais está aqui. Maria está aqui criticando o PT. Esperado do PT o quê? Se teve o país nas mãos e não se blindou. Maria, nós fizemos um governo democrático, certo? A gente erra muito. Às vezes a gente não é que a gente tem que deixar de ser democrático. A gente tem que ser um pouco mais vivo e entender onde estavam os nossos inimigos, né? Então, está aqui o Abraão Santana, aqui um que estava dizendo, a gente só vê falar que o PT quebrou o Brasil. Esse é o discurso da mídia.
Eles estão aí, ó, o golpe foi em 2016, agosto de 2016, 17, 18, 19, 20. 4 anos. O que eles fizeram no 4 anos? Entrou Michel Temer, falou que ia fazer uma ponte para o futuro. Foi uma pinguela para o passado, certo? Foi um governo que terminou com a pior avaliação da história, com o Michel Temer indo direto para a cadeia. Foi 2 vezes preso, certo? Então, o governo do Michel Temer foi um fracasso. Diz que ia retomar o crescimento, o desenvolvimento, não sei o quê, o desemprego ficou maior. Entrou Bolsonaro, que ia ser o grande, que ia mudar tudo, que ia fazer tudo com o Sérgio Moro, com o Paulo Guedes, com não sei o quê, e nós estamos aí nessa situação. O que seria desse país se não fosse o auxílio emergencial que nós da esquerda aprovamos, né? Então tá isso. Aqui a Estelita Borges, verdade, os diretórios também precisam mudar, dar apoio aos novos candidatos nas suas candidaturas. É isso aí, tá? Só sou. Precisamos discutir a luta de classe, sempre, porque se a gente não entender o mundo a partir da luta de classes, a gente não entende nada. Tudo tem a ver com a luta de classes. O racismo tem a ver com a luta de classes, certo? A opressão contra as mulheres tem a ver com a luta de classes. Por quê? Porque sempre o capitalismo quer aumentar a exploração, principalmente sobre os mais fracos. Não tenham dúvida disso, certo? Não tenham dúvida disso. Então, a gente... A Lica Dias aqui, não cai no discurso da Globo que o PT tem que mudar, eles querem destruir o PT. Não, eu quero mudar é para melhor, é fazendo os nossos diretórios crescerem, se desenvolverem, a nossa comunicação se desenvolver. É isso que tem que mudar no PT, né? E a gente tem que ser, que nem eu falei, 3 pernas: desenvolvimento, democracia, distribuição de renda. É isso. E defesa do Brasil. 4 pontos. Né, que a gente tem que pôr sempre, né? A Eugênia Galindo, concordo, temos que mudar a linguagem, os métodos, a formação. É isso aí. Josélia Fonseca, Zaratini, Bolsonaro, quando fala em casualidade, são os meninos de Paraisópolis, o João Alberto, certo? Então, gente, aqui eu quero agradecer a todos aí que participaram dessa nossa live, que a gente tentou aqui fazer um balanço das eleições, né? Então, agradecer a vocês, todos que assistiram. Nós vamos voltar no domingo à noite, certo? E na outra terça, de novo aqui, né? Domingo a gente transmite às 19 horas e na segunda-feira, na terça-feira, às 18, certo? E vamos poder falar de outros assuntos, né? O assunto que vai ser pauta aqui em Brasília, agora já é pauta, mas não dá tempo de eu falar hoje, é a eleição da presidência da Câmara e do Senado. São 2 anos de mandato. Então, nós do PT não podemos errar em quem nós vamos votar. Mas esse é o assunto para a próxima terça-feira. Tá bom, minha gente? Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado a todos vocês que apoiaram os nossos candidatos do PT nessa última eleição, né? O trabalho não foi um sucesso absoluto, mas quero dizer a vocês, o PT está vivo, está forte e vai continuar na luta, porque nós somos um partido enraizado no povo brasileiro e é essa seiva do povo brasileiro que nos alimenta. Nós vamos continuar na luta. Muito obrigado a vocês. Boa noite, pessoal.